A graça e a paz, irmãos. Amém. Feliz em estar mais uma vez aqui para juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Numa noite especial, porque estamos na presença do Pai, estamos na sua casa. Dia de domingo, dia do Senhor, noite de celebrar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje em especial, nós temos o nosso culto aqui. E para quem não sabe, nós dizemos ao culto do projetar. Nós fazemos sempre, no início do ano, o projetar. Nós já estamos indo para o 3º ou 4º ano do projetar. E o que é isso, pastora? Nós pedimos aos irmãos que escrevam os seus projetos, aquilo que o Senhor coloca no seu coração e aquilo que é o desejo do seu coração. E tragam, coloquem no envelope. Lacrem e entreguem no altar. No mês de janeiro nós entregamos no altar e durante todo o ano nós oramos. Durante todo o ano nós estamos intercedendo por aquele pedido e nós cremos que Deus é poderoso para fazer. Talvez você não tenha tido a oportunidade de fazer isso ainda hoje, porque você não sabia, mas você terá a oportunidade. Depois que nós finalizarmos aqui, você pode pegar o seu envelope, pegar o seu papel, escrever e deixar no altar. Não é porque você não fez ainda que você não tem a oportunidade. Você tem a oportunidade. Aqueles que trouxeram já, que já colocaram no seu envelope, já fecharam, já lacraram, fique com o seu envelope aí porque você vai entregar no altar. E queridos, eu quero trazer uma palavra nesta noite aos irmãos. Aqueles que fizeram o projetar do ano passado e têm testemunho, por favor. Vou chamar você para testemunhar depois, tá bom? E não fique sem contar a bênção, não. Sem dizer aquilo que o Senhor fez. Não segure a bênção para você. Bênção que não é contada, às vezes pode ser anulada, será? Você é bênção na vida do teu irmão. Porque aquilo que acontece com você e você conta, o seu irmão olha e fala, poxa, o Senhor fez com ele, pode fazer comigo também. Então você é bênção. Então se prepara aí, não fica com vergonha, que às vezes vocês recebem as bênçãos, vocês recebem a resposta, mas vocês têm vergonha de vir à frente falar. Venha à frente falar, não fique sem vergonha. Queridos, vamos à palavra. Eu gostaria de trazer hoje, aqui nesta noite, uma mensagem motivacional. Seria um propósito, talvez trazer uma mensagem motivacional para que você saísse daqui, motivado para o ano de 2026. Que você saísse daqui, poxa, eu não vejo a hora de viver esse ano. Mas a palavra que o Senhor entregou para trazer para a igreja hoje não é uma palavra motivacional, não é o que o Senhor entregou. Nós estamos aqui em 21 dias de campanha de oração. Estamos orando, dia 25 agora nós vamos finalizar. Hoje entramos no 13º dia, isso? 13º dia do propósito. Todos os dias nós estamos na igreja em oração. Todos os dias nós estamos intercedendo pelos propósitos para que o Senhor vá agir na igreja, intercedendo pelas famílias, intercedendo por aquilo que o Senhor tem a fazer neste lugar. E durante esse tempo de oração e intercessão, o Senhor trouxe uma palavra e uma direção para aquilo que eu quero entregar nesta noite. Então eu quero primeiramente dizer que a palavra nesta noite, ela não é recado para ninguém. Ela não é algo para apontar a ninguém. Ela é a palavra do Senhor para aqueles que estão prontos para receber. Para aqueles que são servos e querem ter a sua vida transformada, renovada e restaurada. Então a palavra não está endereçada a uma pessoa específica. A palavra está endereçada àqueles que estão aqui nesta noite. Esta palavra é para você que está aqui nesta noite, porque o Senhor te trouxe. Você não veio aqui por acaso, você veio porque o Senhor te trouxe. Talvez você poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor já tinha escrito que você estaria esta noite neste lugar. Você estaria nesta noite aqui nesta casa, neste lugar. E em nome de Jesus o Senhor preparou para que você ouvisse a palavra que trará transformação na sua vida. Então, queridos, a palavra que vai transformar a sua vida. Eu quero falar sobre projetando algo novo. Projetando algo novo. E eu quero que você abra a tua Bíblia, aí, 2 Samuel capítulo 5, versículos, 2 Samuel capítulo 5. Segunda Samuel capítulo 5, versículos de 1 a 7. Vamos à palavra.
Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis-no aqui, somos os teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saís e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre todo Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles um acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre toda Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus, e habitavam naquela terra. E falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer: não entrarás, Davi, aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Até aí. Davi tomou a cidade, a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Feche os teus olhos neste momento para que nós possamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco nesta noite, Senhor. Instrua-nos debaixo da tua palavra. Instrua-nos, meu Pai amado, para a tua glória e para o teu favor. Oh, meu Pai amado, que nesta noite, Senhor amado, o Senhor possa nos ensinar a projetar algo novo, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor amado, nos ensinar como ensinou a Davi a recomeçar, a construir algo novo, meu Pai amado. Algo novo, Senhor amado, para o ministério. Algo novo, Senhor amado, para as nossas vidas, algo novo, meu Pai amado, para a nossa caminhada. Mas primeiro, Senhor, estabelece algo novo, para que nós possamos conseguir, ó Pai, construir coisas novas no Teu nome. Amém e amém. Queridos, quando eu olho esse texto, quando eu olho essa história aqui, eu fico encantada com Davi, porque tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele fez, aqui nesta história, Davi acaba de ser ordenado rei. Aqui nós acabamos de ler que ele foi ordenado rei de Israel. Ele acaba de ser aqui impostado como rei, colocado como rei. E eu queria entender aqui por que Davi, a primeira atitude que Davi tomou, como nós lemos aqui, ele quando foi colocado como rei, a primeira atitude que ele tomou foi atacar. Ele tomou a atitude de atacar a fortaleza ali dos jebuseus, que estavam ali centralizados quase no meio de Israel. Veja bem, ele assume o reinado, Davi assumiu o reinado, e aí Davi, o que ele fez primeiro? Ele foi ali e ele foi atacar aquela fortaleza ali dos jebuseus. E ele disse: eu vou destruir vocês hoje. Aqui está a palavra que nós lemos. E quando Davi chegou ali na porta dessa fortaleza, e essa fortaleza que estava centralizada ali, praticamente no meio de Jerusalém, ele mandou um recado, eles mandaram um recado para Davi. Eles disseram: olha, Davi, que você não vai entrar não. Aqui vocês não vão entrar. Aqui nós estamos instalados aqui há muito tempo. E olha, eu vou dizer para você que os aleijados, os cegos, os coxos vão te repelir. Ele está dizendo aqui, ó, esses que nem, né? Eles vão te repelir. Você não vai entrar aqui. Não adianta você tentar entrar aqui. Mas, né, em outras palavras, não tem uma maneira de você entrar. Davi, diante deste recado, Davi, ele falou: tudo bem, tá certo, ok. Ele recebeu o recado, ele disse: tudo bem. Ele recebeu uma estratégia do Senhor de como ele faria. Ele não entrou diretamente ali pelas portas onde eles aguardavam Davi entrar. A palavra diz que ele entrou ali pelos dutos de água.
da cidade. Davi foi e entrou pelos dutos de água da cidade. Ele teve uma estratégia como ele ia fazer. E ele invadiu essa fortaleza, ele venceu os jebuseus e os colocou para fora. Ele teve essa atitude, ele tinha certeza daquilo que ele tinha que fazer, e ele foi e ele fez. Mesmo aquele povo dizendo, você não vai conseguir, não adianta, olha, qualquer um vai te tirar daqui, você não vai conseguir entrar. Mas ele tinha certeza, ele tinha convicção daquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Mas ele não sabia exatamente, não dá para entrar por aqui? Peraí, vamos pensar, como vai ser? O Senhor lhe deu a estratégia, e ele entrou pelos dutos, mas ele entrou. Ele foi lá fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E é exatamente aqui que Deus começa a falar conosco nesta noite. É exatamente aqui que o Senhor começou a ministrar no meu coração. É exatamente aqui que o Senhor quer falar conosco. Nós vamos entender aqui os acontecimentos e vamos entender um pouco da história e o que isso tem a ver conosco nesta noite. Abra lá em Números capítulo 33. Números capítulo 33, nós vamos ler do versículo 50 ao versículo 56. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo, tá? Números 33, 50 a 54. Então falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra e de diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruirei todas as suas imagens de fundação, e desfarei todos os seus altos. E tomarei a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-las. E por sorte herdareis a terra segundo a vossa família, e muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança, conforme a sorte sair de alguém. Ali a possuirás, segundo as tribos de vossos pais, recebereis a herança. Nós vamos ler até o 56. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixares ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por arguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-á na terra em que habitardes. E serás que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Aqui Deus manda expulsar os cananeus. Aqui Deus dá uma ordem. Deus, aqui ele está comunicando a liderança. Aqui ele está dizendo, vocês precisam expulsar este povo. Vocês precisam tirar este povo. E se caso vocês não fizerem, aqui diz os 55, mas se não lançares fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixares ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por arguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitares. Se você não fizer, se você não expulsar esse povo que não serve, que não está de acordo da minha vontade, esse povo que faz parte aí de um povo pagão, se você não expulsar, vocês serão expulsos por eles, porque vocês vão sentir o que vai acontecer. Queridos, nós queremos ler ainda Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, vamos ler do 1 ao 8. Vou lendo para ganharmos tempo. O perigo da associação com os pagãos. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade dela. Grifando aqui, não farás com ela aliança. O versículo 3, nem te
parentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os seus filhos, pois fariam desviar teus olhos de mim, para que servisse aos outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes farei: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Versículo 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque és vós multidão. Era mais do que todos os outros povos, pois vós éreis menor em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, do rei do Egito. O Senhor te tirou com mãos fortes e o Senhor te resgatou. Meus queridos, nós estamos falando aqui, antes do período aqui dos juízes, o povo de Israel, esse negócio aqui não ficou bom aqui não, gente. O povo de Israel foi liderado aqui por figuras conhecidas, os patriarcas, e em seguida por líderes específicos, escolhidos por Deus. Então o povo de Israel foi liderado ali por figuras escolhidas pelo Senhor, os patriarcas, por pessoas escolhidas, né, por Deus. E quando nós falamos sobre a transição, quando nós falamos sobre Moisés, nós vemos que houve a transição aqui para a terra prometida. Moisés foi escolhido por Deus e depois ele foi sucedido ali por Josué. Essa fase inicial, que durou 400 anos, foi caracterizado por um governo teocrático, onde Deus guiava o povo através dos seus líderes. Antes da confederação das tribos e a instituição dos juízes. Então nós vemos que houve aí um tempo diferente e uma forma de governo. Então quando nós lemos aqui esse texto, eu vejo que o acontecimento que está aqui falando e entendendo que Deus, ele falou, sempre estava direcionando o seu povo, sempre dizendo para os seus líderes como deveria fazer, de que maneira as coisas precisavam acontecer. E quando nós voltamos aqui ao primeiro texto, quando nós estamos falando sobre Davi, a primeira coisa que Davi faz, Davi, quando ele chega, então ele recebe o título de rei, e ele agora tem a autoridade sobre a cidade. E o primeiro lugar que ele escolhe entrar, aí onde que ele escolheu entrar? Na fortaleza dos jebuseus. Agora, eu quero que você entenda por que esse povo desafiou Davi. Nós estamos falando aqui que depois de Moisés, depois de Josué, que foi seu sucessor, depois desse governo aqui na terra, que veio o tempo dos juízes, como eu expliquei. Aqui foi um tempo em que os juízes, eles governaram a terra, numa média de 400 anos, e sobre o que aconteceu. Enquanto eles governavam, o povo, em vez de eles expulsarem o povo como Deus mandou, em vez de eles tomarem essa iniciativa, como Deus disse aqui nos textos, o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo. Todos eles passaram a fazer acordo com o povo. Fica aí, deixa aí, fica quietinho aí no seu canto. Eu sei que você está errado, mas fica aí. Eu sei que, que vocês adoram outros deuses. Eu sei que existem coisas erradas no meio de vocês. Mas você fica no seu canto, eu fico no meu. E assim foi. E assim aconteceu. Então, meus queridos, foi tolerado. Houve uma tolerância do que estava acontecendo, correndo aqui o risco da associação
com os pagãos. Eles estavam ali se associando. Os povos, as nações que não seguiam a Deus, eles não estavam seguindo a esse Deus todo-poderoso. Eles adoravam múltiplos deuses. E queridos, a palavra, ela é clara para nós nesta noite, e ela era clara naquele tempo. A palavra do Senhor, abrindo aqui um parênteses para que você possa entender, lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, você não precisa abrir, diz que nós devemos adorar ao Senhor teu Deus, adorarás e só a Ele darás culto. É a palavra. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás cultos. Então, esta palavra, eles já sabiam, eles já entendiam. E eles estavam abrindo ali um precedente, deixando no meio deles pessoas, povos que adoravam a outros deuses. E a palavra do Senhor diz que nós devemos adorar um único Deus, prestar culto a um único Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, diz: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele só você vai servir, a Ele só você servirá. É a palavra do Senhor que está dizendo aqui. E agora Davi chega, depois de 400 anos, e esse povo permanece ali, esse povo está ali poluindo, esse povo está ali no centro de Jerusalém, esse povo está ali, eles continuam adorando, eles adoram a demônios, eles fazem sacrifícios no meio do povo, eles fazem as coisas erradas, eles estão no centro de Jerusalém, mas eles estão errados, e aqueles que o Senhor colocou para liderar, aqueles que o Senhor colocou para fazer ali, para explicar, para ensinar, estava deixando com que isso acontecesse. E quando Davi diz: vocês vão sair daqui hoje, o povo ficou achando que a coisa não ia acontecer. Por quê? Porque se todos aqueles que passaram ali não fizeram nada, por que Davi ia fazer? Por que motivo Davi? Então por isso eles afrontaram, mas Davi, ele deixou bem claro: eu vou cumprir uma ordem de Deus, dada, o Senhor deu esta ordem, não importa quanto tempo foi esta ordem, mas eu vou cumprir a ordem de Deus, eu vou cumprir a ordem de Deus, eu vou cumprir primeiro aquilo que o Senhor falou, eu vou limpar, eu vou tirar o que não vem de Deus do nosso meio. Eu vou limpar os altares. Queridos, a bênção só virá decorrente da obediência. A bênção só virá decorrente da obediência. Projetando 2026. Se eu e você vamos projetar o ano de 2026, eu não sei aquilo que você escreveu, eu não sei o que você colocou, eu não sei se talvez você ainda vai projetar, você ainda vai escrever, mas eu quero te dizer, a bênção só virá decorrente da obediência. A bênção só virá decorrente da obediência. A igreja, Deus precisa e nos alerta nesta noite. Isto é para a igreja. Nós precisamos consertar os altares do templo. E eu estou dizendo igreja do Senhor. Eu estou dizendo igreja missionária. Eu estou dizendo a igreja que somos nós. Nós precisamos consertar os altares do templo. Nós queremos projetar para a nossa igreja. Nós queremos projetar para a nossa vida. Nós queremos projetar aqui. Mas o Senhor está nos dizendo: é preciso, é necessário alicerce e estrutura. É preciso alicerce e é preciso estrutura. É necessário termos atenção a exatamente isso, a exatamente o que o Senhor quer falar conosco. Davi, ele tinha a certeza que ele precisava obedecer aquilo que o Senhor estava mandando. Ele tinha a certeza, para que o seu reinado fosse próspero, ele precisava fazer a limpeza nos altares. Para que o seu reinado fosse próximo, ele precisava ouvir o que Deus estava falando. E por mais que a atitude dele talvez parecesse uma
uma atitude que muitos iriam se desagradar, ele sabia que ele não estava lá para agradar ninguém. Ele estava lá para cumprir o propósito pelo qual o Senhor lhe chamou. E nesta noite, o Senhor está dizendo para mim e para você, o Senhor diz que nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos para cumprir o propósito do qual o Senhor chamou a cada um de nós. E Ele com certeza te chamou. Ele com certeza chamou você. Ele com certeza tem algo para a sua vida. E o Senhor está dizendo, não é para agradar pessoas, não é para agradar a sua liderança, não é para agradar a sua igreja, mas é para agradar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É para isso nós temos aqui que dar a atenção ao alicerce, temos que dar a atenção às estruturas. E eu acredito, queridos, que nós temos aqui nesta noite muitos cheios de projetos. Eu tenho certeza que muitos aqui estão cheios de sonhos. Mas a pergunta hoje é, como nós vamos projetar o ano de 2026 debaixo de escombros? Como nós vamos projetar debaixo de alicerces que não têm estrutura para receber tudo aquilo que nós estamos projetando? Como você pode projetar algo que está sem estrutura? Como você pode querer construir algo sobre aquilo que não tem estrutura, que não tem alicerce? Se você construir sobre aquilo que não tem estrutura, sobre aquilo que não tem alicerce, vai derrubar, vai cair, vai desabar. Davi tinha certeza que ele precisava fazer, ele tinha certeza que ele precisava fazer aquilo que o Senhor estava colocando, para que o seu reinado fosse próximo, para que o seu reinado pudesse ter a estrutura e tivesse o alicerce, porque ele sabia que não era só este povo que ele precisava ali tirar, mas aqui diz que eram mais povos. Então ele sabia que aquele era o primeiro e ele tinha outros. Então como ele desejava, ou como ele achava que ele ia ter ali êxito nas demais coisas, se ele não tinha no início começado a fazer da forma certa? E muitas vezes nós não começamos a fazer da forma certa, e nós dizemos no meio do caminho, eu arrumo, aqui eu dou um jeito, depois vai. E você acha que Deus é para que nós possamos ficar brincando? Deus é desta maneira, e depois nós reclamamos quando as coisas não acontecem. E aí o Senhor pergunta, onde está o erro? Ele é meu ou ele é seu? Ele é meu, eu não fiz, ou você não está preparado, ou você não se qualificou para receber aquilo que eu tenho, porque eu tenho preparado para você, eu tenho para te entregar. Mas será que existe alicerce para que isso possa acontecer? É a palavra do Senhor nesta noite para nós. Queridos, como você vai projetar algo novo para a sua vida, se você ainda não tem fundamentos para construir algo novo? Se você não tem base para receber aquilo que Deus quer dar para você em 2026. Como? Como construir uma casa debaixo, desses alicerces que estão caindo? Desses alicerces que estão com rachaduras? Como você vai estabelecer uma coisa nova em cima de uma coisa velha? Eu me lembro das Torres Gêmeas. Como é que chama? As torres? Eu não sou boa para falar esse negócio. Exatamente, as Torres Gêmeas. Não sei se vocês sabem, mas abaixo daquelas torres haviam mais fundações. Uma parte foi destruída, mas uma grande parte ficou inteira. Inteira, intacta. Porque foi certeiro ali. Quando eles construíram novamente, eles quebraram tudo. Eles colocaram tudo no chão para construir novo, para fazer novo. Porque eles precisavam ter certeza dos alicerces. Eles precisavam saber que aquilo estava seguro, porque é muito alto. Eles precisavam ali. Então eles não construíram, eles não edificaram aquelas torres em cima de escombros velhos.
E o Senhor não quer fazer isso comigo e com você. Ele não quer edificar algo novo. Ele não quer que eu e você possamos projetar algo novo em cima de coisas velhas. Então é sobre isso que eu quero falar. Quando eu começo a olhar para Davi. Como eu disse, Davi começa o seu reinado. E a primeira coisa que ele faz, ele estrutura a sua vida em Deus, obedecendo e fazendo o que Deus mandou. Então, estruture a sua vida em Deus. Obedeça o que Deus está mandando. Estrutura a sua vida em Deus. Esta é a primeira coisa que você precisa fazer. Antes de você projetar tanto, antes de você desejar, eu quero casar no ano de 2026, eu quero ser mãe, eu quero terminar a faculdade, eu quero comprar um carro, eu quero tirar a carteira de motorista, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero te dizer, o Senhor está dizendo, estrutura a sua vida na minha presença. O Senhor está dizendo, estrutura, obedecendo, fazendo o que Deus está te mandando. Ele está dizendo que esta é a primeira coisa. Queridos, tirar as idolatrias do centro de Jerusalém e fazer uma varredura. Quando ele tira aqueles povos pagãos ali, ele está desenvolvendo a adoração, ele está devolvendo a adoração a Deus e ao centro. Sabe quando você tira da tua vida, quando você tira do meio da igreja aquilo que você sabe, porque aqui nós não estamos falando daquilo que você não sabe, nós estamos falando daquilo que você sabe, nós estamos falando daquilo que você tem certeza, como aqueles que tinham certeza do que estava acontecendo, mas fizeram vistas grossas, 400 anos fazendo vista grossa. Quanto tempo você está fazendo vista grossa por aquilo que precisa ser tirado da tua vida? Quanto tempo você está fazendo vista grossa para aquilo que precisa ser feito e limpo e arrumado dentro da igreja, dentro da casa do Senhor? Quanto tempo você está fazendo vista grossa para aquilo que precisa ser arrumado no teu ministério? Quanto tempo você está fazendo vista grossa? E você é diferente desses que estão aqui? Qual é a diferença que está em você? Qual é a diferença que está em mim? Porque é claro que eu me coloco. É claro que a mensagem ela é primeiro para o mensageiro. A mensagem com certeza vem também para mim. Eu ocupo o cargo de liderança dentro da igreja. Eu ocupo o cargo de liderança. E então a mensagem ela vem para a minha vida. Ela vem para que eu olhe para mim. Aonde está sendo feito concessão. Aonde precisa ser restaurado e reestruturado. Mas queridos, aqui... Ele estruturou o seu reinado na vontade de Deus. Ele foi ali colocado como rei, mas não para seguir a vontade dele. Ele foi colocado como rei para seguir a vontade de Deus. E eu quero aqui abrir um parênteses. Falando com a liderança da nossa igreja. Eu quero abrir um parênteses falando com os pastores da igreja na qual eu me coloco. Você foi colocado como líder. Você foi colocado como pastor, como pastora. Você foi colocado. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo? Você está fazendo o que Deus mandou? Ou você está procurando fazer a vontade dos outros? Você está fazendo o que Deus disse para você fazer? Ou você está querendo negociar com o povo? Você quer negociar com o povo? Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Muitas vezes nós estamos negociando. E nós queremos projetar e queremos que o Senhor abençoe. Mas nós estamos negociando. O Senhor diz, limpa o templo. O Senhor diz, limpa a vida. O Senhor diz, faz. O Senhor tira. O Senhor está falando. Mas muitas vezes nós estamos fazendo vista grossa. E nós estamos deixando, estamos levando. E a palavra do Senhor nesta noite é para que eu e você possamos fazer um concerto. Porque o Senhor quer abençoar a minha vida. O Senhor quer abençoar a sua vida. O Senhor quer abençoar esta igreja. O Senhor tem muito a realizar neste lugar. Nós estamos aqui em oração.
oração, e nós estamos clamando para que uma igreja seja uma igreja firme e forte, uma igreja que ganhe vidas para Cristo. Nós estamos orando para que pessoas sejam convertidas, para que pessoas sejam libertas dos vícios. Nós estamos orando para que haja libertação neste lugar, mas não haverá se nós não fizermos a nossa parte, não haverá se nós não fizermos aquilo que o Senhor nos manda, não haverá se nós estamos tolerando aquilo que o Senhor não tolera, não haverá, porque é a palavra do Senhor, não sou eu quem estou dizendo, é a palavra que o Senhor entrega para nós nesta noite. Como eu disse, gostaria de entregar a você uma mensagem motivacional, mas o Senhor não trouxe uma mensagem motivacional, o Senhor está trazendo uma mensagem para que eu e você entendamos que Ele tem para realizar, mas é segundo aquilo que Ele coloca, em nome de Jesus. Queridos, é justamente aí o problema, como eu disse, da igreja. É justamente aí o nosso também. Esse povo brincou com o tempo. Eles não expulsaram os povos pagãos. Eles deixaram os jebuseus ali. Deixaram eles ficarem quietinhos, como se nada tivesse acontecendo. Eles aceitaram morar junto com eles. E quando eles viram, eles já estavam ali com uma fortaleza, afrontando o rei de Israel. Se eu e você não fizermos o que precisa ser feito, nós teremos nas nossas vidas uma afronta. Porque se você não deixar o altar da sua vida ser limpo, se você não deixar o Senhor fazer o que precisa ser feito, daqui a pouco a afronta vem contra você. E quando você levantar a tua voz e dizer, em nome de Jesus, Satanás vai rir na tua cara. Em nome de quem? Você já é meu. Ou você acha que é só você falar, o nome dele tem poder, mas o Senhor Jesus não é de brincadeira. Que você só recorre a Ele nos momentos de lutas, de dificuldade, aí você recorre e depois você esquece dele. Não, não é assim. Nós temos que servi-lo em todo o tempo. Nós temos que servi-lo 24 horas. É assim. Não é estar 24 horas na igreja, mas é servir a Ele. É servir a Ele. Queridos, Deus fala a nós, Deus fala a liderança. Deus fala àqueles que são servos dEle. O que o Senhor quer dizer nesta noite a nós? O que você precisa extrair da sua vida? O que eu e você estamos procrastinando? Onde nós estamos aceitando o erro? A adoração, a falta de comprometimento. Onde eu e você não estamos comprometidos com o Deus da obra? Nós queremos as bênçãos. Nós queremos as bênçãos. Nós queremos que Ele responda, mas nós não estamos comprometidos. Como líder, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. Como pastora, eu tenho que cumprir as ordens de Deus, porém eu não cumpro. É preciso ensinar, mas também cobrar o posicionamento. É preciso ensinar, mas também cobrar o posicionamento. É necessário lançar mão das ferramentas que vão viabilizar as estruturas e os alicerces do novo de Deus para as nossas vidas. É preciso lançar mão das ferramentas que vão viabilizar. A oração, a palavra, o ensinamento são ferramentas que vão viabilizar a sua vida. Estar orando, não só na sua casa, não só ter nossa devocional, mas orando com os irmãos na igreja, lendo a palavra, participando dos grupos de estudo, estando em comunhão, vindo aos cultos, tudo isso vai viabilizar o que o Senhor quer fazer na sua vida. Queridos, qual o pecado está aí sendo tolerado? Qual é o pecado que está sendo tolerado por você, que está sendo tolerado pela igreja? Qual é o pecado? Onde eu tenho que consertar? É você que precisa responder aí
para você mesmo e falar com o Senhor. Eu estou afastado de Deus. Tenha coragem. Tenha coragem. Nesta noite, antes de você projetar 2026, tenha coragem de retornar para a casa do Pai. De dizer, Senhor, eu sei, ó Pai, aonde eu tenho errado. Eu sei, Senhor amado, eu reconheço que tem havido falhas, meu Pai. Mas nesta noite, Senhor, nesta noite eu quero, meu Pai amado, entregar tudo no Teu altar. E eu estou confiado de que o Senhor está ouvindo. Lá em Provérbios capítulo 16... versículo 3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Porém, é preciso projetar com base sólida, debaixo da palavra de Deus. É preciso projetar com base sólida. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. Buscai primeiro. Vamos falar juntos? Buscai primeiro. Mais uma vez. Buscai primeiro. É primeiro. Buscar primeiro. Nós buscamos tantas coisas. Mas nós não entendemos e não buscamos primeiro o reino de Deus. Buscai a Deus, atrai a graça que determina o nosso futuro. Buscai a Deus, atrai a graça que vai determinar o seu futuro. Projetar com base na palavra é a única maneira de garantir um futuro seguro. Projetar com base na palavra é a única maneira de você garantir um futuro seguro. Porque quem estará conosco é Ele. O novo de Deus está para vir. Eu creio em 2026. Mas tentar construir uma nova história na sua vida, cheia de pendências de coisas antigas, não vai dar. Se tem pendência, precisa ser arrumado. Deus quer abençoar, mas é preciso estar pronto, estruturado e alicerçado. Construir em cima de pendências velhas não tem como. Você precisa consertar, você precisa estruturar, você precisa do alicerce. Como uma vida cheia de coisas erradas, como uma vida cheia de pendências. Como? Você precisa pelo menos estruturar as pendências. Você precisa primeiro olhar, você precisa consertar, pedir ao Senhor misericórdia, pedir para Ele, Senhor, este pecado que eu tenho carregado, Senhor, eu te peço perdão nesta noite no teu altar, e eu digo, Senhor, em nome de Jesus, daqui para frente eu quero seguir vida nova, eu quero seguir história nova. Se eu não tenho tido compromisso contigo, daqui para frente eu quero ter. Se eu não tenho feito contigo, agora eu quero fazer. Me ajuda e me fortalece para que isso aconteça. E queridos, sem resolver as pendências de 2025, não dá. Pecados de estimação que você continua carregando. O Senhor está dizendo, diga não. O Senhor está dizendo, coloque para fora. Em nome de Jesus, ao sair por estas portas nesta noite, que você deixe no altar os pecados de estimação. E você diga, Senhor, em nome de Jesus, serei um homem, serei uma mulher nova, porque o Senhor está comigo e eu estou fazendo um compromisso. E este compromisso não é com a pastora, este compromisso não é com a igreja missionária, este compromisso é com Deus. Ele te chama nesta noite em nome de Jesus. Você precisa primeiro alinhar a sua vida para receber o que Deus tem para você. Alinhe a sua vida. Onde lugares, onde foram fortalezas de demônios e você já acostumou. Aonde foram fortalezas e você já está acostumado. Queridos, a igreja acostumada a viver de qualquer jeito, não tem conserto, não há mudanças, essa igreja não vai para frente. Como estão os seus alicerces? Como está a sua estrutura? O Senhor está falando conosco nesta noite. Saia daqui hoje com um pensamento de primeiro estruturar a sua vida na palavra, na oração. Saia daqui com um pensamento e com a atitude de congregar, de fazer um concerto com Deus. E tenha total certeza que tudo o que você projetar dentro da vontade de Deus, você terá.
Você terá o sim e você terá o amém. Queridos, como líderes, como quem Deus deu autoridade para dirigir o povo, como líderes de ministérios que Deus te colocou, o Senhor está falando com você nesta noite. Não faça concessões. Não ande fora da palavra. Ensine o povo a orar. Ensine a palavra. E você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz: pois quantos forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Olha que maravilha, olha que maravilha. Se você estiver debaixo da vontade de Deus, você terá o sim e você terá o amém dele. Não é o sim da pastora, não é o amém da igreja, é o sim e o amém daquele que governa e dirige as nossas vidas. Aleluias, é o sim e o amém. Queridos, Davi seguiu as ordens de Deus, ele demoliu os ídolos, ele expulsou o povo pagão, ele ali estava criando ali uma estrutura, um alicerce para que o seu reinado estivesse dentro da vontade de Deus. Que todos os nossos projetos para 2026 estejam alinhados à vontade de Deus e que ele possa dizer o amém, segundo a vontade dele. Que nós possamos ver realmente projetos divinos. Porque quando nós projetamos debaixo da vontade de Deus, não é projeto simples, é projeto divino. E o que ele derrubar, o que ele fizer, o que ele agir, o que ele refizer, será para que a estrutura e o alicerce e os pilares não caiam. E talvez pode ser que ele vai derrubar algumas coisas. Talvez pode ser que ele vai dizer, precisa reconstruir. Precisa fazer de novo. Ai, mas eu já fiz até aqui. Não, volta lá, começa de novo. Começa de novo. Começa de novo porque eu quero estruturar. Talvez você vai precisar fazer isso, mas o Senhor está com você.